Olá, bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre masking, né? Essa atitude que muitos autistas acabam fazendo, justamente para se socializar, né, no mundo neurotípico. E para isso, eu trouxe um amigo, o Guilherme Madeiral. Ele vai contar também um pouco das suas histórias em relação a masking, né? Em relação a festas com neurotípicos, situações sociais. Se apresenta aí, o Guilherme, para o pessoal te conhecer melhor. Olá, meu nome é Guilherme Madeiral Rodrigues. Eu sou autista diagnosticado tardiamente, com 25 anos. Eu tenho formação acadêmica em design gráfico na Universidade de Belas Artes, em São Paulo. E eu também sou membro da Abraça, junto com o Ricardo. E hoje a gente veio conversar aqui sobre o mascaramento que a gente faz enquanto a gente está tentando aí lidar nesse mundo neurotípico, né? Certo. Obrigado pela sua participação, Guilherme. A gente vai bater um papo aqui. Primeiro, a gente tem que definir o que é masking, né? O mascaramento, né? O mascaramento é uma atitude que os autistas fazem, que eles simulam uma atitude neurotípica, né? Como se fosse um simulacro de neuronormatividade, né? Mas isso traz algumas consequências. As consequências são as crises sensoriais, por exemplo, né? Que acaba trazendo muito estresse para o autista. E também tem a questão da identificação, né? Da identidade. Você basicamente evita, né? De ser quem você é, justamente para se moldar a uma sociedade neurotípica. Eu tenho alguns exemplos que eu posso dar depois de situações sociais que eu acabei tendo que fazer esse mascaramento. Mas conta aí, Guilherme, tem alguma situação específica que você teve que lidar com mascaramento, teve que se moldar. Obviamente, hoje em dia é mais difícil a gente fazer esse mask, porque a gente cresceu, evoluiu, a gente sabe mais como funciona, né, o mundo. Mas conta aí alguma situação anterior. Só até para esclarecer mais o pessoal que a gente usa, né, essa habilidade porque a gente não tem essa automatização desse sistema de cópia, né, que um neurotípico ele copia o outro, uma criança neurotípica é muito suscetível a copiar qualquer tipo de comportamento, seja bom ou ruim, né, e eu lembro no primeiro ano de escola eu já tive que me mascarar, assim, né? Porque eu lembro que quando eu tinha chegado no primeiro ano de escola, eu tinha que tirar uma foto no Dia das Mães. E eu não sabia que dava para sorrir sem estar numa situação que, tipo, eu naturalmente sorria. E o fotógrafo e a professora ficava lá, não, tipo, sorri, mexe o músculo do rosto. Eles ficavam tentando me ensinar a sorrir, mas tipo, eu não sabia. Eu tenho essa foto aí, se eu procurar, eu acho. Eu tô com uma cara completamente nada, porque eu não sabia que expressões tinham que ser aprendidas de maneira consciente, né? Então, desde esse momento, eu vi que errou para mim. E eu tinha que. O que as pessoas aprendiam automaticamente eu não aprendia, eu tinha que analisar. A gente tem essa habilidade de cópia, né? A gente sabe que tem que copiar algumas coisas e alguns protocolos sociais, então a gente acaba fazendo isso de maneira estratégica, tática, né? Nosso cérebro não dá pra gente de graça, então a gente precisa construir isso, né? E isso traz muitas coisas, né? Tipo, por exemplo, pode trazer transtorno pós-traumático, de tanto que você se força a estar num ambiente que você não necessariamente é bem-vindo, ou o seu jeito de ser não é bem visto, né? Então, isso acontece muito em situações quando, como você falou, quando a gente está saindo, né? Quando a gente vai se encontrar socialmente com neurotípicos e a gente precisa ter toda uma tática para eles não ficarem estranhando todo microgesto que a gente faz, porque, né, eles fazem isso. Sim. Acho que você já deve ter passado por isso também muitas vezes.
de estar num lugar, você nem tá, enfim, não tá prestando atenção, às vezes você até tá confortável demais, e você começa a mostrar mais o seu jeito, né? E as pessoas, elas começam a reparar em tudo que você faz. Começa a reparar, tipo, porque você mexe a mão assim, ou porque você olha assim, ou porque em um momento você tá sorrindo e em outro momento você tá olhando para a parede, parecendo que quer ir embora, né? E isso é uma coisa muito difícil, não tem como levar para sempre, né? Qualquer neurotípico que, por exemplo, finja ser quem é, em algum momento ele vai ter problemas, um neurotípico, ele também, se ele tenta mascarar, por exemplo, para entrar no contexto social, ele vai ter as mesmas coisas que o autista. Então, não necessariamente esses malefícios vêm porque a gente é autista, né? Vem porque a gente tem um neurotipo, que o autismo é uma deficiência e também é um neurotipo, né? Então, vem dessa diferença, onde a gente está inserido com o nosso neurotipo dentro de uma sociedade que a norma neurotípica é ser neurotípico, né? É ser não autista. Então, a gente tem que fazer várias coisas, tem que fazer várias estratégias aí para a gente tentar se camuflar entre os neurotípicos e passar desapercebido. Sim, falando nesse negócio de culto ao padrão, né? Isso não existe só no autismo, né? Isso existe em qualquer minoria, né? Nos pretos, ao padrão branco, né? Hegemonia, né? Na questão LGBTQIA+, a questão da heteronormatividade, a questão do autista, a questão neurotípica, enfim, é um culto ao padrão totalmente desnecessário. E já emendando com um exemplo de situação que eu tive que lidar, né, com festas em família de final de ano, aproveitando que a gente está chegando pertinho do Natal. Teve várias situações que eu tive que lidar com família e, né, um disclaimer, um pouquinho reacionária pro meu gosto, que piora um pouco a situação, né, porque famílias um pouco mais conservadoras, né, pelo menos uma parte dela, no meu caso, tem mais esse pensamento de que autismo é uma deficiência intelectual, que autismo é doença de louco, por exemplo. Então, muitas vezes eu tive que me mascarar para tentar me moldar a uma espécie de norma social, né? Uma norma neurológica social, digamos assim. Então, esses são um dos vários motivos, um dos vários exemplos que eu posso dar. Outro exemplo que eu posso dar é com situações sociais entre amigos mesmo. Por exemplo, ir no cinema, aí você tenta mascarar uma ecolalia, por exemplo, você mascara um toque que alguns autistas possuem, um transtorno obsessivo compulsivo, ou STINs, por exemplo, que também acaba, pelo menos no universo neurotípico, gerando um pouco de estranheza. Claro que isso está mudando aos poucos, mas bem aos poucos, bem na velocidade da tartaruga mesmo. Mas pelo menos está indo numa direção mais, como posso dizer, mais benéfica. Pelo menos está indo lentamente, mas indo numa direção que promove uma equidade entre autistas, né, em relação aos neurotípicos. Exatamente. Inclusive, na verdade, mascaramento foi até um hiperfoco meu. Eu nunca fui muito comunicativo, eu sempre fui muito não me toque, não me reles, né? Então, desde criancinha. E eu ficava obcecado, né? Porque eu tinha que parecer neurotípico de todo jeito. Então, eu tinha que hiperfocar nisso, porque eu tinha que saber todos os modos, todos os aspectos que um neurotípico poderia ter. Lógico que na época, quando eu era mais novo, eu não sabia que eu era autista, que era neurotípico, nem nada. Mas como eu já me percebia diferente, eu já sabia que, tipo, meio que eu era eu e os outros eram os outros, né? E eu vivia numa cidade de 50 mil habitantes, no interior do Mato Grosso do Sul, eu nasci lá e vivi até os 18 anos, e
basicamente a minha vida foi uma série de eventos e experiências que eu me mergulhava para tentar entender por que diabos o neurotípico se comporta como ele se comporta. E é um pouco frustrante até isso, né? Porque chega algum momento que você descobre que é só uma coisa automática deles, né? Não tem algo tão mais profundo dentro disso. Não que eu tô querendo dizer que neurotípicos não são profundos, mas nessa questão da cópia das habilidades, por exemplo, para a gente que é autista, só o falar já é uma coisa que a gente muitas vezes se força para ter essa comunicação com os neurotípicos, né? Porque a língua falante do jeito que a gente faz é a linguagem mais comum que tem. Então, por exemplo, dicção, eu tinha costume de ficar tentando ser o meu próprio fonoaudiólogo e tentar corrigir a minha própria dicção, ter que falar o mais correto possível, por mais que depois a gente descobre que a gente não deve falar o mais correto possível, a gente tem que aprender linguagem coloquial, e a gente tem que aprender linguagem urbana, gíria e essas coisas. Então fica uma coisa muito trabalhoso, né? Criar uma máscara é muito trabalhoso, porque o próprio movimento da fala, por exemplo, quando eu era criança, eu lembrava perfeitamente que eu ficava pensando, como que eu tenho que mexer a minha boca, como que eu tenho que mexer a minha mandíbula para falar, como que eu tenho que mexer a minha língua, né? Porque eu tinha a língua presa, fui fazer cirurgia para soltar a minha língua lá para os 15 anos, demorou bastante. Meio que isso tudo era muito desafiador, né? Porque nós mesmos prestamos atenção em cada micro detalhe, né? Então, tipo, nós prestamos atenção em cada micro detalhe. Os neurotípicos fazem coisas que nem eles fazem com ele mesmo pra gente tentar copiar, né? E nisso tudo a gente vai perdendo completamente a nossa identidade, porque se a gente fica obcecado ou hiperfocado, né? Parecer um neurotípico, parecer outra coisa, ou se encaixar no que eu chamo de sociedade neuronormativa, né? Eu não sei se esse termo existe, mas eu acho que ele é apropriado. Então, a gente acaba perdendo a nossa essência, a gente acaba perdendo a gente mesmo de vista, porque, eu queria ser tanto outro, eu queria tanto conseguir me comunicar como outro, só que, eu consigo 2 horas e depois eu já fico cansado e eu preciso me trancar no quarto, né? Então, eu acho que isso tudo é muito cansativo, isso tudo desgasta muito o autista. Se pro autista que a duras penas, né, consegue desenvolver e imitar a linguagem neurotípica já é difícil, por exemplo, imagina por o autista, né, que ele não consegue imitar a linguagem neurotípica, é um autista não falante, por exemplo. Eu não digo nem por questão dele, né, porque ele não precisa aprender a comunicação de ninguém, de neurotipo nenhum, ele tem que ter a comunicação dele, né? Mas o que as pessoas podem fazer com uma pessoa que não sabe se comunicar, né? O que os neurotípicos aí no mundo afora podem, né, querer enganar uma pessoa autista, porque a gente fica em situação de vulnerabilidade quando a gente tenta fazer essas coisas, né? A gente tenta fazer essas coisas. Então, você estava falando de comunicação, né? Eu quero saber qual foi a sua experiência dentro da universidade, né? Já que você é formado em design, né? Eu tenho, para quem não sabe, caso você que esteja assistindo não saiba, eu sou formado em comunicação social, né? Habilitação em publicidade e propaganda. E a duração do meu curso foi 5 anos, né? Normalmente é um curso que dura 4. E eu basicamente fiz esse mascaramento durante o curso inteiro. E, obviamente, pelo menos no meu caso, acabou gerando consequências, né? Eu acabei tendo várias crises de meltdown, né? De crises sensoriais, por exemplo. Tive muito desligamento, que chamam de shutdown também, justamente pelo esforço que demandou, né? Comenta aí, Guilherme, qual foi a sua experiência dentro de um curso que não é necessariamente do eixo de comunicação, é que algumas universidades colocam como comunicação, outras colocam como desenho industrial, design mesmo, que não tem eixo específico. Comenta aí qual é a sua experiência. Então, na verdade, a faculdade foi o meu ápice de imitar neurotípicos. Eu consegui imitar um neurotípico assim perfeitamente e eu tinha que escolher até a dedo o tipo de neurotípico que eu tinha que ser, porque como eu vim de uma cidade de 50 mil habitantes, e lá era muito, muito, muito conservadora, não só na questão
com as pessoas LGBT, mas o capacitismo também, antigamente, né, era muito maior, em cidade do interior ainda tem muito aquele coitadismo, aquela coisa de inspiração, caridade e tal, né, era meio complicado. Então, quando eu mudei para uma cidade grande, na verdade, a minha primeira faculdade foi arquitetura, e eu fiz um semestre em Campo Grande, que é onde eu tô agora, capital do Mato Grosso do Sul. Inclusive, no dia dos calouros, pra você ter ideia, eu imitava tão bem Neurotípico que eles colocaram o meu apelido de calouro de Guilherme Social, um autista. Sendo reconhecido como o mais social das pessoas ali. Então, eu achava muito mais fácil na cidade grande, porque quando eu mudei para a cidade grande, eu não tinha tanta necessidade de fingir ser um menininho certinho, bonzinho, ou fingir ser um playboy, que eu fazia muito na adolescência também. Eu fazia muita academia, Kung Fu, boxe chinês, eu era grandão. E eu fazia justamente para estar no que eu precisaria, num tipo de pessoa que é visto pela sociedade como uma pessoa que não precisa se esforçar muito. Então, o que eu via? Eu sou um homem branco e as pessoas, elas me escutam mais, ou eu tenho mais um gap maior para eu poder falar besteira, porque eu sou branco, simples assim. Tem gente que me dá privilégio por ser branco, e a gente tem privilégio de comportamento, né? Então, é tudo bem para um cara branco, alto, padrão, que todo mundo chegava na época, ser um pouco babaca. Na verdade, é isso que se espera de um cara branco. Se espera dominância, né? Então, uma das coisas que na faculdade, assim, que mais me deixava nervoso, assim, comigo mesmo, e me dava mais crise, essa coisa de eu me comportar de uma maneira que eu acho errado, e eu não gosto de dominância, essa coisa quase do bullying, né, do cara lá que faz bullying, só que não fazendo bullying, né? Só tendo aquela pose por fora, porque a gente também tem que ter uma aparência de marrento para as pessoas não chegarem perto da gente, porque a gente nunca sabe, por exemplo, quando a gente cai de cabeça numa situação social com neurotípicos e a gente acaba entrando numa situação onde a gente não tem como fugir, né? Numa situação de violência, numa situação de exagero, de pessoal bebendo demais e fazendo besteira, né? Esse tipo de coisa é perigoso e às vezes a gente acaba fazendo, porque a gente tem que estar dentro. É lógico que isso é uma coisa que o neurotípico passa também, né? Mas o neurotípico, ele não tá lá fingindo o tempo todo. Então, tipo, quando acontece uma situação que vai ser ruim, o neurotípico, como já tá cheio de gente lá que tem o mesmo neurotipo dele, ele só vai copiar o comportamento do resto da galera, né? Por mais que possa se arrepender depois e pensar na besteira. O problema é que quando fazem a gente fazer alguma coisa, tipo, constrangedora, de ficar com alguém na frente dos outros, essa coisa, e o que a gente sabe que a gente só entrou nessa situação porque a gente tava usando uma máscara, sabe? A gente pensa quando, tipo, porra, se eu não tivesse fingindo ser quem eu não sou, eu não estaria aqui. E isso é uma coisa que acontece muito na faculdade, né? E eu tinha essa coisa de, tipo, ter que ser o branco que usa seus privilégios brancos comunicativos, né? Na questão de que as pessoas vão me ouvir e tentar construir o máximo possível de uma identidade onde as pessoas vão me deixar em paz. Porque quando você está na dominância, você fica em paz, né? E é esse o lugar que me colocam nascendo da cor que eu nasci, nesse país.